Bom, então para a gente dar início aqui à nossa conversa, como é que a gente pode pensar e por que a gente pensaria na integração da atividade física e da psiquiatria? Por que a gente pode pensar nesses dois pontos? Eu acho que a gente tem alguns olhares diferentes, né, quando a gente fala dessa integração. Acho que a primeira coisa que a gente pode olhar e falar é justamente nos efeitos protetores da atividade física para o desenvolvimento de transtorno mental e até mesmo dentro de um tratamento, né? Mas até antes da gente falar sobre isso, acho que é legal a gente falar também das consequências que às vezes os transtornos mentais ou pacientes que sofrem com algum tipo de transtorno mental têm, que a Uhum, atividade física acaba entrando ali como grande importância, né? A gente sabe que pacientes com transtornos mentais, eles tendem a viver menos que pacientes que uhum, não têm transtornos mentais, né? É até interessante que assim, a curva de expectativa de vida na população mundial ela foi aumentando gradativamente nesses últimos anos, né? Mas pacientes com transtornos mentais não aumentaram de maneira significativa essa expectativa de vida. Por quê? Porque a maioria desses pacientes eles acabam tendo consequências, né, metabólicas de seus transtornos, né? Tanto dos seus transtornos como também dos seus tratamentos. Consegue explicar um pouquinho para o pessoal, talvez o que não saiba Uhum. exatamente o que é uma consequência metabólica, para o pessoal Claro, entender? claro. Quando a gente fala de consequências metabólicas, a gente está falando sobretudo dos índices de colesterol, de glicose, né? O quanto que isso impacta na possibilidade desse paciente desenvolver posteriormente um AVC, um derrame, um infarto, né? E a gente sabe que pacientes com diagnósticos psiquiátricos têm um maior risco de desenvolver essas doenças. Existe uma síndrome, que é o que a gente chama de síndrome metabólica, que pega a maior parte desses achados, e ter essa síndrome aumenta muito o risco de ter infarto, AVC, enfim. Parece que um quarto dos pacientes psiquiátricos tem essa síndrome, Uhum, né? Isso por consequência dos hábitos desses pacientes, né, que muitas das vezes não são ativos fisicamente pela própria doença, ou enfim, por inúmeros fatores, mas até mesmo por algumas medicações, né? A gente sabe que a gente tem algumas medicações psiquiátricas que elas tendem a causar ganho de peso, tendem a causar alteração dos níveis de colesterol, de glicemia. Então, os pacientes acabam estando mais predispostos a uhum. desenvolver essa síndrome. E justamente hábitos saudáveis de vida, sobretudo atividade física, alimentação, são muito importantes para prevenir o aparecimento dela, né? Então, a gente tem que estimular muito os nossos pacientes a desenvolver hábitos saudáveis, né? Para que posteriormente, mesmo que ele esteja bem tratado do ponto de vista psíquico, ele não adoeça do ponto de vista físico, Uhum. né? Então, a gente vê até recentemente a Lancet lançou um material bem interessante falando a respeito dos cuidados que a gente tem que ter da saúde geral desses pacientes. E lá, um dos principais pontos é justamente estimular a questão da atividade física. Uhum, perfeito. E daí, pensando nisso, né? Tu estava falando sobre a redução da expectativa de vida. Uhum, Então, como é que a gente pode estar integrando e por que a gente pode pensar na integração, né, da psiquiatria e atividade física? Porque tu falou que tem essas possíveis alterações no próprio jeito de estar uhum. lidando, né? Isso. Porque se a gente for pensar as principais causas de morte, né, de pacientes psiquiátricos e da população geral, vão ser essas doenças cardiometabólicas, né? Uhum, E a maioria dessas doenças, diabetes, AVC, infarto, essas doenças elas diminuem o seu risco se a pessoa tiver um estilo de vida mais saudável, uhum, né? Então, o estímulo dessas atividades acabam por diminuir esse risco. E uma coisa interessante, até para a gente já começar falando dos conceitos em uhum, si, né? Que existe uma diferença entre atividade física, exercício físico e sedentarismo, e hábitos uhum, sedentários, né? Quando a gente fala de atividade física, a gente está falando qualquer gasto muscular, qualquer exercício muscular que gaste energia, né? Então, se eu estou lavando a louça dentro de casa, eu estou gastando energia, estou fazendo atividade física. Se eu estou caminhando até o meu trabalho, eu estou fazendo atividade física. E se eu estou, sei lá, jogando meu futebol ou jogando um vôlei, a pessoa também está realizando atividade física, né? O exercício físico é quando esse gasto de energia ele é mais estruturado, sustentado com essa intenção de melhorar a capacidade que a pessoa tem de desenvolver a atividade física.
Então é uma coisa muito mais bem estruturada quando a gente está falando de exercício físico. E aí quando a gente fala de hábito sedentário, na verdade é o tempo que aquela pessoa gasta em uma atividade que praticamente não tem um gasto energético significativo, né? Os estudos hoje, eles estudam bastante a atividade física e essa questão dos hábitos sedentários. E o que a gente vê é que, inclusive, são desfechos, são variáveis independentes, né? A pessoa ela pode ser fisicamente ativa e ela pode ser sedentária ao mesmo tempo. A pessoa deve estar perguntando, mas como assim, né? Me explique, Rafa, por favor. Pois é. Quando a gente fala de atividade física, a OMS recomenda que a gente faça 150 minutos de atividade física vigorosa, moderada ou vigorosa por semana. Então vamos supor que uma pessoa faça, sei lá, 3 vezes na semana uma academia, né? E ok, consegue ali seus 150 minutos, tá? E ok, ela é uma pessoa fisicamente ativa. Mas quando a gente fala de comportamento sedentário, a gente vê, por exemplo, que 8 horas de comportamento sedentário já seria uma quantidade alta, um risco alto de desenvolver, inclusive, alguns transtornos mentais, a gente pode falar sobre isso. E é muito fácil a gente ter 8 horas de comportamento sedentário. Até porque se a gente for parar para pensar, né, Rafa, eu acho que daí entra uma questão importante de que a nossa vida contemporânea e os trabalhos contemporâneos, eles nos colocam numa situação Com que é certeza. muito próxima disso. Vamos pensar, um 9 to 5, a 9 até as 5, 9 até as 18. Em geral, o Exato. trabalho na frente do computador. Exatamente. Vamos pensar junto aqui, né, Léo? Se você gasta 1 hora se deslocando para o trabalho, indo e voltando todo dia. O que imagino que para muitas A pessoas é maioria super das comum. pessoas, exatamente. Se a gente fala de, vamos lá, 3 grandes refeições e que ao todo uma pessoa, vamos, correndo, gasta mais 1 hora, ok? Já gastamos mais Justo. 2 horas de comportamento sedentário, né? E aí você trabalha, vamos colocar um turno, tá bem? A pessoa trabalha 4 horas no turno da manhã, né? A gente já tem 6 horas de comportamento sedentário. Faltou toda a tarde e você no final da noite ainda tem que ver aquele episódiozinho de Netflix, mais 1 hora, assim, um episódio, alguma coisa. A gente já tem 7, 8 horas facilmente batidas, né? De comportamento sedentário. Então é muito importante a gente olhar também de uma maneira que a gente evite ter comportamento sedentário na nossa vida. Né? E até pensando nisso, vou te fazer uma pergunta que não estava exatamente no que a gente tinha Claro. pensado aqui também, né? Ao menos não era uma coisa que eu tinha pensado. Mas a gente fala muito sobre que o sentar é o novo fumar, né? E tem alguns estudos que vão falar sobre isso, e até daí daquela lógica de mesas que a pessoa fica de pé. O que a gente tem de evidência sobre isso? Tu sabe um pouco sobre isso? As evidências a respeito dessa questão da movimentação, elas ainda estão sendo construídas, porque existem muitos vieses para serem achados, assim, né? Mas o que parece é que, de alguma maneira, estar se movimentando tende a trazer um efeito positivo, justamente por diminuir essa questão dos hábitos sedentários, né? Tem algumas pesquisas que mostram até que mais de 1.000 passos por dia, algo nesse sentido, diminuiria o risco de desenvolver sintomas ansiosos. Até aquelas metas que muitas vezes os smartwatches eles coloca vão ter. pra gente. Exatamente. Eu acho que até mais do que o fato de andar, e aí vai entrar nessa questão do hábito sedentário, é o fato de não ficar sentado. Sim. Né? Sim. Eu acho que isso faz grande diferença. Perfeito. E tu falou de uma questão, né, de estilo de vida saudável. E uma das coisas que muitas vezes a gente vai ver em rede social é uma propagação do lifestyle, ou seja, do estilo de vida saudável. E muitas vezes parece estar associado a um determinado tipo de alimentação, a um determinado tipo de atividade física, com uma certa intensidade, com frequência. O que a gente poderia caracterizar como um estilo de vida mais saudável? O que a literatura nos aponta em relação a isso? Achar esse meio termo é muito importante, né? Porque a gente vê também cada vez mais uma busca quase que obsessiva também para ter um estilo de vida saudável e às vezes causando até mesmo um estresse, causando até mesmo patologias por conta desse excesso, né? A gente tem que achar esse meio termo, né? Perfeito. E nesse meio termo, inclusive, entra o número de horas dormidas, a qualidade de sono, entra hábitos saudáveis, relacionamentos saudáveis, tudo isso faz parte de um estilo de vida saudável. Claro que a gente tem que olhar para a atividade física, a gente tem que olhar para a parte nutricional,
mas a gente também tem que olhar a respeito de pessoas ao seu redor, né? Que muitas das vezes as pessoas entram numa maneira obsessiva de quererem estar vivendo dentro dessa bolha altamente saudável e esquece os relacionamentos interpessoais, né? Ou prejudica os relacionamentos interpessoais. E até mesmo quando a gente enxerga lá as correntes da psiquiatria do estilo de vida, da medicina do estilo de vida, uma das coisas é justamente a gente cultivar relacionamentos interpessoais saudáveis. E eu acho que isso também é uma parte muito importante que as pessoas às vezes deixam de lado. Até porque se a gente for parar para pensar em saúde e saúde física, mental, a gente vai pensar muito na ideia de biopsicossocial, né? Exato. Nessa questão biológica, psicológica e social. E qual é o impacto, de repente, da gente... Ok, eu tô tendo um padrão nutricional, e eu acho que isso conversa muito com um episódio que eu fiz com o Bolívar e com a Sim. Laura, de, ok, eu tô numa reunião de família e daí vai ter um prato especial, eu vou deixar de comer esse Pois é. prato por essa busca, que também não tá moralmente errado fazer isso, mas, de novo, da gente poder buscar essa flexibilização. Eu acho que Essa volta palavra, eu muito acho. pro que tu tava falando, de a gente poder entender que não é uma dicotomia do ser saudável e não ser saudável, mas que, na verdade, existe muitas possibilidades dentro desse espectro. Exato, e a maneira de como ser saudável, né? O quanto que tu consegue ser mais saudável dentro daquele momento. E dentro das tuas possibilidades. Exato, uma coisa que eu converso muito com os pacientes é que a gente tem que viver qual momento da nossa vida a gente tá, né? Às vezes os pacientes me procuram porque, sei lá, eu tô num momento da minha faculdade que está me exigindo extremamente, ou do meu trabalho que me exige extremamente, e talvez nesse momento de vida tu não vai conseguir fazer a quantidade de atividade física que você conseguia fazer anteriormente. Talvez a tua dieta ela não vai ser uma dieta tão bem regrada como que estava anteriormente. E essa flexibilização é muito importante. É claro que momentos são momentos, isso não é para a vida toda, né? E eu acho que a grande questão está no próprio nome. Momentos envolve Exatamente. um aspecto temporal. Exatamente. E aí eu acho que cabe até nós, profissionais da área da saúde mental, conseguir demonstrar isso para o paciente. Olha só, entendo, talvez seja por período limitado, ok, vamos tentar nos adequar a esse momento. Mas vamos pensar como que vai ser a partir disso, né? Ou como que a gente vai conseguir adequar a tua vida para talvez tu ter um estilo de vida mais saudável. Isso é uma parte muito importante, né? Isso é uma parte muito importante. Principalmente quando a gente fala a respeito de atividade física, que as pessoas às vezes não encontram tempo, né? Ou acaba não achando esse tempo, ou tem essa dificuldade de encontrar, mesmo a gente sabendo o quanto que isso pode impactar positivamente na saúde mental, por exemplo, dos nossos pacientes.